Fique agora com as informações do agronegócio. E agora eu vou conversar com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, é contador, especialista em auditoria, planejamentos e projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro. E, além disso, é consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, Ederson? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. O Ederson, com o fim agora do imposto de renda, já se sabe que pelo menos mais de 700 mil declarações entregues já caíram na malha fina. E segundo dados da própria Receita Federal, né? E com certeza muitas outras irão para o mesmo caminho. E como você, contribuinte que caiu na malha fina, deve agir quando isso acontecer? A primeira orientação é saber se realmente está nessa situação. E para isso é importante consultar o extrato no ECAC, ou seja, ECAC. Exatamente. O Ederson, o que é o ECAC? Então, Antônio, na verdade, aí nós estamos com um pouco mais de 20 dias, hoje, na verdade, 30 dias, do término do prazo para envio da declaração do imposto de renda da pessoa física. E nós temos aí mais de 700 mil declarações que já estão na malha fina. E nós temos possibilidade, e o contribuinte hoje, ele tem a possibilidade de não aguardar mais que a Receita Federal do Brasil notifique-o. Ele tem condições hoje, de fato, de fazer essa consulta através do ECAC. O ECAC ele é um portal dentro do site da Receita Federal do Brasil que possibilita com que o contribuinte possa acessá-lo e ter o extrato da declaração do seu imposto de renda. Ou seja, o extrato do processamento da declaração do imposto de renda. Como que ele tem acesso ao ECAC? Ele vai criar um código de acesso. E aí o próprio portal solicita duas informações básicas, que é o código realmente da entrega da declaração dos últimos 2 exercícios. A partir desta informação, ele gera um código de acesso. Com esse código de acesso, ele vai ter acesso ao extrato do processamento da sua declaração. E, consequentemente, se ele caiu na malha fina, através desse extrato, ele consegue saber. Quer dizer, é um passo simples que tem que fazer, entra na internet, no site da Receita e aí começa a navegar. Antônio, é muito simples. Hoje nós temos essa opção do ECAC através do código de acesso e para aquele contribuinte que tem o certificado digital, ele já pode acessar já direto com o certificado digital. Aí ele vai receber na tela todas as informações, como é que está o processamento. No momento ele vai ter acesso realmente ao conta corrente dele, ao extrato de processamento. Se a declaração está com o status de fato processado, ele não caiu na malha fina. Se de fato tiver lá alguma inconsistência, vai aparecer e, consequentemente, ele já tem condições de acessar essa inconsistência e saber qual que é, de fato, essa inconsistência. E ainda tem uma coisa que é muito interessante. O próprio site orienta em como resolver a inconsistência. Quer dizer que eu posso resolver via internet? Via internet. E você não precisa aguardar ser notificado para poder resolver. Nossa, mas isso é um avanço muito bom, né, Ederson? Muito bom. E uma coisa bastante interessante, Antônio, nós estamos falando de um tempo muito recorde para análise das declarações do imposto de renda. Ou seja, nós estamos aí a um mês do fim do prazo e nós já temos análise aí, ou seja, mais de 700 mil declarações já estão na malha fina. Isso significa que já foram, de fato, processadas, analisadas e cruzados os dados. Pra você terem noção, hoje no meu escritório eu já consultei todos os meus clientes e apenas um cliente caiu na malha fina. E eu sabia que ele ia cair. Ah, já? Já sabia. Agora, o que é o Ederson? Muita gente fala, eu caí na malha fina, eu fiz errado, tal. Na verdade, na concepção da palavra, o que é malha fina? A malha fina nada mais é do que realmente o cruzamento de dados da Receita Federal do Brasil, onde ele analisa a sua declaração de imposto de renda e, consequentemente, se houver alguma inconsistência, você cai na malha fina. Ou seja, é uma inconsistência encontrada na sua declaração de imposto de renda que depende de uma resolução dessa inconsistência. Ou seja, resolver o pepino que apareceu. Exatamente. O melhor caminho, se ele caiu na malha fina, ele procurar o contador, né, Ederson? Fazer os dois em conjunto. E como contribuinte, seria isso mesmo? Como ele deve agir?
quando ele cair na malha fina? Sim, Antônio. Nós temos aí, primeira coisa que eu falo que hoje, no momento em que nós falamos de malha fina, não é mais um bicho de 7 cabeças. Primeira coisa realmente é consultar o extrato no ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal do Brasil na internet, que apontará as possíveis pendências e acompanhar a situação perante a Receita Federal do Brasil. Então, ou seja, a partir do momento em que ele entra no ECAC e que ele sai, ele consegue saber qual que é a inconsistência, é o momento em que ele vai analisar como resolver, o próprio portal dá já as dicas de como resolver, e aí você tem que, em alguns momentos, fazer então uma declaração retificadora, que é retificar a declaração anterior, solucionando os problemas que foram apontados pela malha fina. Agora, e se não houver erro por parte do contribuinte? Porque pode acontecer isso, não pode? Pode ocorrer. Pode ocorrer. E o que a pessoa tem que fazer? Nessa situação, Antônio, no momento em que ele entrou no ECAC, que ele fez de fato lá a análise e percebeu que não existe algum tipo de problema por parte do contribuinte, existe a opção de antecipar o seu atendimento junto ao órgão, sem ter a necessidade de aguardar a notificação. Então ele não precisa aguardar a notificação, ele pode gerar um atendimento, até hoje a gente consegue fazer de fato aí já o agendamento também através do site, e esse contribuinte ele pode dirigir-se à Receita Federal do Brasil, a um posto da Receita Federal do Brasil, para de fato demonstrar que os dados que foram informados na declaração do imposto de renda dele estão consistentes e que houve uma análise equivocada por parte da Receita Federal do Brasil para solucionar aquela pendência junto ao órgão competente. Agora, Ederson, quais são os principais motivos que levam o contribuinte a cair na malha fina? Antônio, hoje são vários, né? São vários os motivos, mas hoje a gente tem alguns que são recorrentes, principalmente pelos cruzamentos de dados que nós temos hoje. Principalmente hoje, informar despesas médicas diferentes, né, daquilo que de fato ocorreu. Informar incorretamente os rendimentos e deixar de informar rendimentos recebidos também durante o ano calendário. Deixar de informar rendimentos de dependentes, informar dependentes sem de fato ele ter nenhum tipo de relação de dependência com o contribuinte. E muitas das vezes a empresa também ela pode alterar o informe de rendimento e no momento em que o contribuinte vai fazer a declaração do imposto de renda, ele não tem esse informe de rendimento atualizado e ele acaba levando algum dado incorreto que já foi atualizado pela empresa para a sua declaração do imposto de renda. Isso pode gerar também uma inconsistência no momento em que ele vai elaborar a declaração dele. Agora, e para quem já foi intimado? Para quem já foi, de fato, notificado, ele tem a mesma opção de entrar dentro do site da Receita Federal do Brasil, através do ECAC, né? Não podendo mais corrigir espontaneamente as suas declarações e ficando sujeito, em casos de erros comprovados, à cobrança do imposto acrescido de juros e multas, que ela pode chegar até 150%, de 75% a 150% sobre o valor do imposto devido. E aí, claro, dependendo das inconsistências, do que foi de fato cometido nessa declaração do imposto de renda, pode inclusive cometer em fraude e em crime, né? Então é uma situação que vai depender de cada caso, Antônio. Agora, o importante é o seguinte: no momento em que você foi notificado, você precisa procurar a Receita Federal do Brasil para tentar regularizar o mais imediato possível e, claro, principalmente em virtude das multas que nós falamos aí. E você vai, por exemplo, no caso de um aproveitamento de uma despesa médica que não é devida, você vai, de fato, ser tributado sobre aquilo que deduziu a base de cálculo do imposto e ainda o fisco, né, a Receita Federal do Brasil, pode cobrar uma multa que pode variar de 75% até 150% sobre o valor do imposto devido que foi sonegado e que não foi pagado. Quer dizer, e quanto mais rápido resolver, melhor, né, Ederson? Com certeza. Primeiro que você não tem aí o seu CPF bloqueado, né? Você não tem problema realmente junto à Receita Federal do Brasil e, consequentemente, também você vai evitar ter aí mais atualização sobre o imposto que você deixou de recolher. O Ederson, suponhamos que uma pessoa passou batido, depois eu vou e não foi, enrolou e, né? Bom,
o CPF pode ser bloqueado, não pode? Ele é, na verdade, Antônio, ele é suspenso, né? Automaticamente, a partir do momento em que você cai na malha fina e que você não solucionou o problema, qualquer transação que você vai fazer junto às instituições financeiras, tirar passaporte, órgãos públicos, né? No momento em que você tem que assumir, às vezes, num concurso público que você passou, o seu CPF realmente ele fica suspenso. E aí você precisa resolver Compras isso. também, né, Ederson? Normalmente, no crediário, você vai ter o CPF suspenso, você não consegue realmente ter créditos no mercado. Mas você continua ainda tendo sua conta bancária, tudo normal? Sim, até porque nessa situação as instituições financeiras não consultam com frequência a situação cadastral do contribuinte, do CPF, né? Mas obviamente numa situação aí de uma atualização de cadastro, a instituição financeira pode de fato perceber que o CPF daquele contribuinte está suspenso. Ok. O Ederson Viana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Obrigado Antônio, até o próximo programa e um grande abraço aos nossos telespectadores.